Jó, capítulo 21. Porém Jó respondeu dizendo: Ouve atentamente minhas palavras, e seja isto vossas consolações. Suportai-me, e eu falarei, e depois de eu ter falado, então zombai. Por acaso eu me queixo de algum ser humano? Porém, ainda que fosse, por que meu espírito não se angustiaria? Olhai-me e espantai-vos, e pôde a mão sobre a boca. Pois quando eu me lembro disto, me assombro e minha carne é tomada de tremor. Por que razão os perversos vivem, envelhecem e ainda crescem em poder? Seus filhos progridem com eles diante de seus rostos, e seus descendentes diante de seus olhos. Suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está contra eles. Seus touros procriam e não falham. Suas vacas geram filhotes e não abortam. Suas crianças saem como um rebanho e seus filhos saem dançando. Levantam a voz ao som de tamboril e de harpa e se alegram ao som de flauta. Em prosperidade gastam seus dias e em um momento descem ao Sheol. Assim dizem a Deus: afasta-te de nós, porque não queremos conhecer teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E de que nos aproveitará que oremos a Ele? Eis que sua prosperidade não se deve às mãos deles. Longe de mim esteja o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que a lâmpada dos perversos se apaga e sua perdição vem sobre eles, e Deus em sua ira lhes reparte dores. Eles serão como palha diante do vento, como os restos de palha que o turbilhão arrebata. Vós dizeis: Deus guarda sua violência para seus filhos. Que Deus pague ao seu próprio perverso, para que o conheça. Seus olhos vejam sua ruína e beba da ira do Todo-Poderoso. Pois que interesse teria ele em sua casa depois de si, quando o número for cortado, o número de seus meses? Poderia alguém ensinar conhecimento a Deus, que julga até os que estão no alto? Alguém morre na sua força plena, estando todo tranquilo e próspero, seus baldes estando cheios de leite e o tutano de seus ossos umedecido. Porém, outro morre com amargura de alma, nunca tendo experimentado a prosperidade. Juntamente jazem no pó e os vermes os cobrem. Eis que eu sei vossos pensamentos e os mais intentos que planejais contra mim. Porque dizeis: onde está a casa do príncipe? E onde está a tenda das moradas dos perversos? Por acaso não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis seus sinais? Que os maus são preservados no dia da destruição e são livrados no dia das fúrias? Quem lhes denunciará seu caminho em sua face? E quem lhe pagará pelo que ele fez? Finalmente, ele é levado à sepultura e no túmulo fazem vigilância. Os torrões do vale lhe são doces, e todos o seguem, e diante dele estão inúmeros. Como, pois, me consolais em vão, já que em vossas respostas só resta falsidade? Jó, capítulo 22. Então Elifaz, o temanita, respondeu dizendo: por acaso o homem será de algum proveito a Deus? Pode ele se beneficiar de algum sábio? É útil ao Todo-Poderoso que seja justo? Ganha ele algo se seus caminhos forem íntegros? Acaso ele te repreende e vem contigo a juízo por causa da tua reverência? Ou não será por causa de tua grande malícia e de tuas maldades que não têm fim? Porque tomastes penhor a teus irmãos sem causa, e foste tu que tiraste as roupas dos nus. Não deste de beber água ao cansado, e negaste o pão ao faminto. Porém, o homem poderoso teve a terra, e o homem influente habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados.
Por isso que há laços ao redor de ti e espanto repentino te perturbou, ou trevas para que não vejas e inundação de água te cobre. Por acaso Deus não está na altura dos céus? Olha, pois, para o cume das estrelas como estão elevadas. Porém tu dizes, o que Deus sabe? Como ele julgará por entre a escuridão? As nuvens são seu esconderijo, e ele não vê. Ele passeia pela abóbada do céu. Por acaso deste atenção para o velho caminho que pisaram os homens injustos? Tais foram cortados antes de tempo. Sobre o fundamento deles foi derramada uma enchente. Eles diziam a Deus, afasta-te de nós. O que o Todo-Poderoso pode fazer por nós? Sendo ele o que havia enchido suas casas de bens. Seja, porém, longe de mim o conselho dos perversos. Os justos virão e se alegrarão. E o inocente os escarnecerá, dizendo, certamente nossos adversários foram destruídos, e o que sobrou deles o fogo consumiu. Reconcilia-te, pois, com Deus, e terás paz, assim o bem virá a ti. Aceita, pois, a instrução de sua boca, e põe suas palavras em teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a maldade de tua tenda, e lançares teu ouro no pó, o ouro de Ofir, junto às rochas dos ribeiros, então o próprio Todo-Poderoso será teu ouro e tua prata maciça. Por que então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás teu rosto a Deus? Orarás a Ele e Ele te ouvirá, e tu lhe pagarás teus votos. Aquilo que tu determinares se cumprirá a ti, e em teus caminhos a luz brilhará. Quando alguém for abatido, e tu disseres, haja exaltação, então Deus salvará o humilde. Ele libertará até o que não é inocente, que será livrado pela pureza de tuas mãos. Jó capítulo 5. Clama agora, haverá alguém que te responda? E a qual dos santos te voltarás? Pois a ira acaba com o louco, e o zelo mata o tolo. Eu vi ao louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei sua habitação. Seus filhos estarão longe da salvação. Na porta são despedaçados, e não há quem os livre. O faminto devora sua colheita, e atira até dentre os espinhos. E o assaltante traga sua riqueza. Porque a aflição não procede do pó da terra, nem a opressão brota do chão. Mas o ser humano nasce para a opressão, assim como as faíscas das brasas se levantam a voar. Porém eu buscaria a Deus, e a Ele confiaria a minha causa. Pois Ele é quem faz coisas grandiosas e incompreensíveis, e inúmeras maravilhas. Ele é quem dá chuva sobre a face da terra, e envia a água sobre os campos. Ele põe os humildes em lugares altos, para que os sofredores sejam postos em segurança. Ele frustra os planos dos astutos, para que suas mãos nada consigam executar. Ele prende aos sábios em sua própria astúcia, para que o conselho dos perversos seja derrubado. De dia eles se encontram com as trevas, e ao meio-dia andam apalpando como de noite. Porém, livra o necessitado da espada de suas bocas e da mão do violento, pois ele é a esperança para o necessitado, e a injustiça tapa sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não rejeiteis o castigo do Todo-Poderoso, pois ele faz a chaga, mas também põe o curativo. Ele fere, mas suas mãos curam. Em 6 angústias ele te livrará, e em 7 o mal não te tocará. Na fome ele te livrará da morte, e na guerra livrará do poder da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a destruição quando ela vier. Tu rirás da destruição e da fome, e não temerás os animais da terra, pois até com as espadas do campo terás teu pacto, e os animais do campo serão pacíficos contigo. E saberás que há paz em tua tenda, e visitarás tua habitação,
e não falharás. Também saberás que a tua semente se multiplicará, e teus descendentes serão como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como um amontoado de trigo que se recolhe a seu tempo. Eis que é isto que temos constatado, e assim é. Ouve-o, e pensa nisso tu para o teu bem. Hoje foi o dia 235 do nosso plano de leitura bíblica. Completamos a leitura de mais um livro do Novo Testamento e seguimos fazendo a leitura do Antigo Testamento. Tem sido muito importante essa leitura na minha vida. E para vocês, como tem sido? Espero que ela seja uma grande motivadora para a sua transformação segundo a vontade de Deus. Quem quiser acompanhar o canal, quem chegou aqui agora, se inscreva e lembre-se de ativar o sininho. Dessa forma, todos os dias você é notificado quando um novo vídeo for postado e poderá fazer a leitura acompanhada. Por hoje eu fico por aqui. Peço a Deus que Ele abençoe a sua vida e até amanhã, se assim Ele nos permitir.